Bom dia, família do Zascope, como vocês estão nessa manhã? Hoje, mais um domingo nos lares, nós estamos aqui para compartilhar a vida, cearmos juntos. E eu quero convidar vocês a adorar Jesus agora. Não esquecer o irmão que está do seu lado, mas pegar na mão dele, juntos olhar para Jesus, juntos adorar o Senhor nessa manhã. Nosso Deus é digno de toda adoração, todo louvor, toda honra, glória. E é por isso que nós estamos aqui, para olhar para Ele, entronizar o nome dEle mais uma vez, adorar Ele mais uma vez. Eu te convido para fazer isso nesse momento. Vamos orar juntos? Ah, Jesus, nós te amamos tanto, Jesus. Nós te amamos tanto, obrigado. Obrigado pela família. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar um nos olhos dos outros e ver você. Obrigado porque nós podemos ser quem nós somos na mesa. Obrigado porque não tem nada que nos separe de você, não tem nada que nos afaste de você. Nós estamos juntos para te adorar, juntos para crescer em amizade, juntos para crescer no conhecimento de quem você é. Nos ajude a olhar para você, nos ajude a estar juntos, unidos no mesmo propósito, de olhar para você nessa manhã. Ah, Jesus, nos ajude a estar diante de Ti mais uma vez. Nos ajude, Jesus, a estar diante de Ti mais uma vez, olhando para você, olhando para os Seus olhos. Nos atraia mais uma vez a olhar para Ti, a ser fascinados por isso que nós estamos olhando. Atrai o nosso olhar, atrai o nosso coração. E nos ensina sobre quem você é. Nos ensina sobre quem você é. E à medida que nós olharmos para você, que a gente venha ser fascinado e transformado pelo que estamos vendo. Nos ajuda, Jesus. Nos ajude. Nós queremos te adorar. Queremos te amar mais. Queremos te amar mais, Jesus. Deus de aliança, sempre me encontra. És minha rocha, meu firme fundamento. Eu ainda terei fome, eu ainda terei sede, eu ainda terei lágrimas. Daqui não vou sair. Deus do secreto, sempre me ouves. És minha fonte, minha porção pra vida inteira. Eu ainda terei fome, eu
Senhor, os seus altares. E eu, Senhor, os seus altares. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. O pardal encontrou casa, o pardal encontrou casa. A andorinha achou ninho para Senhor, os seus altares. E eu, Senhor, os seus altares. E eu, Senhor, e eu, Senhor, os seus altares. Não há outro lugar melhor que esse, que esse. Não há outro lugar melhor que esse, que esse. Não há outro lugar melhor que esse, que esse. Na tua presença, a satisfação. Na tua presença, na tua presença, Jesus. E
radiante, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor. Os que olham para ti estão radiantes. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti, olharei para ti. Os que olham para ti, os que olham para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Olharei para ti. Olharei para ti. Para Jesus, o único perfeito, o único digno de todo olhar, o único digno de todo olhar. Jesus, olhamos para ti. Jesus, olhamos para ti. Jesus, olhamos para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti.
momento pode até passar, eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, Jesus. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Jesus, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento na Tua presença, Senhor, onde te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, com o coração aberto, Senhor, sabendo quem é a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, Pai. Nesse momento, Senhor, eu também peço, Pai, por aqueles que vão ofertar, Senhor, vão continuar a adoração ofertando, Senhor, naquilo que o Senhor propôs para nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor não precisa de nada, mas o Senhor nos permite participar daquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, é uma honra, um privilégio poder te adorar também com os nossos recursos, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer a sua oferta, assim como está aparecendo aqui embaixo. E enquanto você oferta, nós vamos usar os avisos da semana. Essa semana, mais uma vez, nós teremos nossa sala de oração. Terça-feira, nós teremos aqui o nosso encontro. Se você não veio, você perdeu, porque você está perdendo, na verdade, né? Porque tem sido incrível e tem sido um tempo maravilhoso na presença de Deus. Às 19 horas, nós temos um tempo de devocional, um turno devocional, das 7 às 8. E das 8 às 9h30, nós temos turnos diferentes, são aquilo que nós estamos desenvolvendo juntos como família, e tem sido um tempo precioso na presença de Deus. Quem veio sabe, quem já esteve conosco, que sabe como é maravilhoso fazer isso com os nossos irmãos. Quartas, quintas e sextas nós temos a nossa igreja nas casas, os nossos DNAs, é onde a gente consegue ser família de verdade, como nós estamos fazendo hoje, né? Hoje nós estamos aqui reunidos, todo mundo, cada um aí na sua casa, todo mundo conectado uns com os outros, olhando no olho, conhecendo as pessoas, trazendo esses entranháveis afetos, como diz a palavra de Deus. Quarta, quinta e sexta nós temos os nossos DNAs, e no último domingo, como está acontecendo hoje, nós fazemos o nosso culto nas casas. Toda semana nós também temos o nosso lábio, lendo a Bíblia. Nós temos um formato um pouco diferente agora, estilo um podcast. Nós estamos trazendo ali assuntos sobre livros da Bíblia, sobre cada um dos livros da Bíblia, e tem sido um tempo precioso. A cada semana nós temos um convidado diferente, e nós temos aprendido mais e mais da palavra de Deus com o nosso lábio, lendo a Bíblia. E esses foram os avisos da semana, e agora nós vamos para a palavra de Deus. Quantos aí estão com fome e sede da palavra de Deus? Nós vamos continuar a nossa série, inclusive encerrar a nossa série hoje, A Igreja é um Verbo. Porque nós entendemos, né, que apesar de na língua portuguesa a gente ter a igreja como um substantivo, talvez a melhor explicação, ou a mais importante, ou a melhor maneira de se viver aquilo que as Escrituras propõem para a gente é chamar a igreja de verbo, é igrejar. Muito mais que estar numa igreja, é ser igreja, né? E nós vimos a igreja nascendo nas Escrituras ali, nós já acompanhamos nas últimas semanas Douglas e Haroldo falando sobre esse assunto tão importante. Nós já falamos que Jesus cita apenas 2 vezes a palavra igreja na Bíblia, não tem muitas explicações, não tem maiores explicações sobre como isso deve acontecer. E aí os discípulos, após 3 anos ali vivendo, sendo ensinados por Jesus, eles também não tinham entendido direito o que estava acontecendo, até porque quando Jesus morre, eles ficam meio perdidos, sem saber o que fazer. Depois Jesus ressuscita, aparece para eles, eles têm esse tempo aí de comunhão, de aprendizado. A Bíblia também não diz muito sobre isso. E de repente, Jesus é assunto aos céus, é levado aos céus, e ele deixa a galera para fazer a igreja, os seus discípulos para fazer a igreja. E aí ele dá uma ordem. Ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Ele dá uma ordem, mas essa ordem vem acompanhada, essa obediência vem acompanhada de poder. O Espírito Santo viria sobre eles para fazer a igreja acontecer, ou para ser igreja de verdade. Então abre comigo sua Bíblia aí em Atos 2:42, um versículo muito famoso, muito conhecido, Atos 2:42.
42. Enquanto você abre aqui, vou tomar um golinho de água, para você poder abrir comigo a Bíblia aí, para você poder participar conosco. Diz assim, ó, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Li aí o 42 e o 43. Gente, o que está acontecendo aqui? Eles obedeceram o que Jesus falou, eles seguiram o que Jesus falou, eles ficaram em Jerusalém aguardando algo que aconteceria e, de repente, no dia de Pentecostes, eles recebem uma presença poderosa do Espírito Santo que ia mudar a história. Eles participam ali do primeiro grande avivamento da história. E esse avivamento tem um desdobramento muito importante para nós. Naquele dia, Pedro, tomado de uma autoridade do Espírito Santo, ele vai fazer uma pregação. E quando ele prega, 3.000 pessoas se entregam para Jesus. 3.000 pessoas decidem dar a sua vida para Jesus. Se convertem, mudam de vida, mudam a sua história. São batizadas naquele momento. E ali é o start, é o estopim do início da igreja, de como a igreja começa. Mas às vezes a gente tem uma sensação de que, lendo o relato bíblico, de que isso aconteceu de uma maneira assim instantânea, não é verdade? Que isso aconteceu assim, né? Atos 2:41 e já vem o 42, tem essa sequência, assim, essa narrativa, mas o versículo nos mostra que não foi algo que aconteceu da noite para o dia, que não foi algo que aconteceu assim, né, num estalar de dedos. Não, houve um processo na formação e na consolidação da igreja. E é sobre esse processo que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque Atos 2:42, ele começa com uma chave que vai mudar todo o nosso entendimento, que vai nos embasar para entender o que eles estavam fazendo, qual o segredo do que eles estavam fazendo. E diz assim, ó, Atos 2:42, e perseveravam, ponto. E perseveravam. Por que eu estou pausando aqui? Eu pus um ponto onde não tem na Bíblia, não posso, né? E perseveravam, espaço, né? Não é ponto. Gente, tá tendo um relato aqui do que está acontecendo, mas esta palavra nos indica que é uma sucessão de acontecimentos. E perseveravam. Por quê? Porque há uma continuidade. Não foi algo instantâneo, não foi um miojo ali, né? 3.000 almas, 3 minutos. Não, não foi isso que aconteceu. Eles tiveram que permanecer, que perseverar. Sabe que esses dias atrás uma pessoa me perguntou sobre o início do Desascope, né? Sobre o quão impactante foi viver o início disso tudo, né? Um pequeno grupo de jovens aqui em Bragança Paulista experimentando algo da parte de Deus, o Senhor falando conosco, visitações assim fantásticas do Espírito Santo em retiros, né? Em momentos especiais, em acampamentos, em conferências, enfim, né? E eu estava refletindo sobre isso, né? Hoje, 10 anos depois de tudo aquilo que a gente começou a experimentar, nós vemos os frutos disso, né? O que está acontecendo aqui agora, né? Essa igreja que nasceu, esse pedacinho da igreja que nasceu, desses encontros que nós tivemos com Deus, desses momentos que nós tivemos com Deus. E às vezes as pessoas nos perguntam, né, qual é o segredo, né? O que você poderia dizer sobre isso, sobre o Desascope e tal? E pensando nisso, eu cheguei à conclusão que o segredo de tudo isso, né, que na verdade não é um segredo, é que nós perseveramos entre um acampamento e outro, entre um retiro e outro, entre um evento e outro, entre uma conferência e outra. Porque se você for avaliar assim, friamente, centenas, dezenas ou centenas de pessoas passaram pelo mesmo momento conosco. Pessoas estavam do nosso lado quando o Espírito Santo falou conosco, quando nós recebemos palavras proféticas, quando nós entendemos coisas da parte de Deus, quando o Senhor se revelou a nós de diversas maneiras. Muitas pessoas participaram disso. E infelizmente algumas delas nem estão mais servindo ao Senhor.
E infelizmente algumas delas vivem uma vida normal, religiosa. Infelizmente algumas delas não cresceram nada espiritualmente, mesmo tendo experimentado as mesmas coisas que nós experimentamos, mesmo tendo sido impactadas por aquilo que nos impactou. Então qual que é a diferença? A diferença é o que você faz entre um evento e outro. A diferença é o que você faz entre um acampamento e outro, entre uma conferência e outra. Gente, nós precisamos perseverar. A nossa vida não é uma narrativa corrida, é um dia após o outro. Nós não vivemos de evento em evento, não. Nós devemos viver uma vida de perseverança, de permanecer diante do Senhor todos os dias. Essa é a vontade de Deus. Essa é a grande questão. E aí eu posso chegar na conclusão com vocês que igreja é perseverar. Igreja é perseverar. Mas aí tem um problema. Por quê? Porque perseverar, nós podemos perseverar no erro. Muitas vezes na minha vida eu olho para mim mesmo e falei, gente, como eu perseverei no erro. Esses dias eu gravei um podcast com o Arthur e eu citei algo que eu gosto de citar muitas vezes, que quando eu olho para a minha vida eu me lembro da vida de José. Porque José, quando ele encontra com seus irmãos, depois de ter sofrido tudo que ele sofreu, José olha para os seus irmãos e ele diz assim, olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E eu olho para a minha vida e para mim mesmo e eu olho, Tiago, você tentou o mal contra você mesmo, mas Deus transformou o mal em bem. Muitas vezes nós perseveramos no erro. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre 4 coisas que Atos 2:42 nos ensina sobre perseverar, sobre como perseverar. Se perseverar é igrejar, se igrejar é perseverar, vamos perseverar em quê? E o próprio versículo vai dizer para nós, A primeira coisa que nós devemos perseverar, primeiro, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Gente, é muito importante desmistificar algo aqui. Porque quando a gente fala doutrina dos apóstolos, parece algo muito maior do que é. E é claro, é muito importante, é fundamental, é maravilhoso. Mas é simplesmente o ensino dos apóstolos. O que estava acontecendo ali, e o próprio texto anterior já vai falar disso. O próprio texto anterior vai mostrar Pedro, cheio do Espírito Santo, fazendo uma pregação que é evangelística, que vai falar sobre Jesus, seu Salvador do mundo, e que vai citar os textos antigos, depois que ele vai citar o evento descrito por Joel. Entende? Então essa é a pregação, essa é a doutrina dos apóstolos, é isso que eles estavam fazendo, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, anunciando o evangelho. O Haroldo esteve conosco aqui nas semanas passadas e ele falou, gente, Jesus não fica falando da igreja. É claro que a igreja é importante, mas o importante é você copiar Jesus. O importante é você ser parecido com Jesus. O importante é você ser um participante do reino de Deus. Existe um reino ao qual nós pertencemos. Existe um reino que nós fazemos parte quando somos semelhantes ao rei desse reino. E esse rei é Jesus. Então nós precisamos ter essa consciência. Às vezes a gente cria muita mística em cima de algo, porque a doutrina dos apóstolos e tal. É claro, existe uma doutrina, existe um ensino, existe algo que precisa ser fundamento e base. Mas para mim e para você, para nós juntos, o ensino dos apóstolos, a pregação do evangelho verdadeiro. A presença do Espírito Santo quando nós pregamos, a importância de usar a Bíblia como base, a Bíblia como explicação, como razão da nossa fé. E esse Pedro que prega de forma impetuosa era o mesmo Pedro que tinha cortado a orelha do soldado. O mesmo Pedro que tinha negado a Jesus. O mesmo Pedro que fez um monte de coisa errada. E sabe o que é mais legal? Depois, um pouco mais para frente dessa história, eu queria pegar um versículo que você abrisse comigo aí, 1 Pedro 3,14. Muitas vezes você acha que você tem que ser um teólogo para ensinar ou algo do tipo. Realmente, quando a gente fala de liderança de igreja, a Bíblia vai dizer que uma das qualidades do líder é saber ensinar, é apto ao ensino. Isso é fato, mas todo cristão deve saber explicar a razão da sua fé.
Todo cristão tem que estar apto a ensinar pessoas que ainda não conhecem Jesus, que Jesus veio, que Jesus morreu por ela, que Jesus a salvou, a comprou com o seu próprio sangue. Saber explicar a razão da sua esperança, por que nós cremos no que nós cremos. E olha que maravilhoso, esse Pedro que cortou a orelha do soldado, esse Pedro impetuoso, em 1 Pedro 3,15, olha o que ele vai dizer. Vamos no 14. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados com os que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Ou seja, quando alguém te acusar, quando alguém pedir a razão da sua fé, quando alguém questionar o seu comportamento, você de forma branda e tranquila pode explicar a razão da nossa esperança. Nós cremos em algo muito poderoso. Esses dias eu estava falando, até citei isso também no podcast com o Arthur, estava falando com uma missionária amiga nossa, está servindo lá em Portugal, e fala que praticamente todos os dias uma pessoa pula no trilho do trem para se matar em Portugal. E não é uma realidade diferente de muitos lugares que nós temos, inclusive aqui no Brasil, aqui em Bragança. Gente, por que está acontecendo isso? Porque as pessoas não têm razão para viver. E nós temos a razão da nossa esperança. Essa é a pregação do Evangelho, esse é o ensino, a doutrina dos apóstolos. Nós temos que permanecer na doutrina. E nós podemos permanecer de duas maneiras importantes. Primeiro, entendendo que o Evangelho é uma notícia, é a boa notícia. E uma notícia é sempre atual. Ou seja, não importa se eu já entendi o Evangelho ontem. Eu preciso do Evangelho hoje, eu vou precisar do Evangelho amanhã. Eu preciso do Evangelho sempre. Nós precisamos pregar o Evangelho. Inclusive nós temos o costume, até brincamos, né? Nós pregamos o Evangelho para os evangélicos. Por quê, gente? Porque o Evangelho é uma notícia. Ela é atual, ela é para hoje, ela é para mim, é para você. O Evangelho é vida. E nós podemos pensar isso também numa segunda maneira. Pregando para nós mesmos, pregando para as pessoas ao nosso redor. E de uma segunda maneira, pregando para as pessoas que não conhecem essa boa notícia. Nós precisamos nos fortalecer e permanecer no ensino dos apóstolos. Permanecer na pregação da palavra, para nós mesmos, para a nossa família, para as pessoas ao nosso redor. E para as pessoas que não conhecem ao Senhor. Número 1, permanecer na doutrina dos apóstolos. Número 2, seguindo o texto, vamos voltar para o texto aqui, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Gente, o quão importante, quanto a gente tem falado sobre a comunhão, o quão importante a gente vê a comunhão acontecendo de verdade. Quanto que já nós não falamos e vamos repetir mais uma vez. Você vem aqui até o prédio, eu estou no cantinho aqui da igreja gravando, você está vendo aqui, né, o prédio da igreja. Quando você vem aqui, você vê a nuca do seu irmão. O único jeito de você reconhecer ele é se você estiver na fila do mercado, porque daí você vai falar, uma nuca conhecida. É uma coisa que a gente tem falado sempre, mas não tem como, nós temos que falar. Por quê? Porque isso é um fato, porque isso é algo que permeia a nossa vida. Nós só teremos comunhão profunda, verdadeira, se nós olharmos nos olhos, se a gente conhecer as pessoas. E aqui é conhecer de forma profunda, é desenvolver relacionamentos íntimos, entranháveis afetos. É a gente saber da vida um dos outros. Enquanto a gente tiver essa superficialidade, a gente não vai viver a igreja de verdade. Gente, eu lembro do texto lá de 2 Timóteo, quando Paulo vai falar para Timóteo, olha, eu lembro da sua fé não fingida, a mesma fé que tinha sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd. Meu Deus, o cara conhecia a mãe e a avó do Timóteo. Gente, quantos de nós aqui estão do nosso lado? Hoje eu tive uma experiência com o irmão que eu já deveria conhecer há muito tempo, que eu já deveria ter um relacionamento mais profundo, e eu não sabia o que ele fazia de profissão.
Entende? As pessoas passam por nós o tempo todo para a igreja, a gente dá a paz do Senhor, a gente bate o nosso cartão de crente, né, nesse prédio aqui, e a gente não tem vida de verdade. A gente não tem vida de igreja, a gente não pergunta como a pessoa está. Paulo sabia o nome da mãe e da avó de Timóteo. Sabia que elas eram crentes, que elas tinham uma fé verdadeira. Será que nós sabemos como estão as pessoas ao nosso redor? Hoje é uma bela oportunidade da gente criar entranháveis afetos, da gente se relacionar com as pessoas ao nosso redor, da gente saber que o João, filho do Diego, está com um problema em química. E aí você conhece alguém que sabe dar aula de química e vai ajudar. Entende? Coisas do dia a dia da vida, você participar da vida uns dos outros. Nós estamos em busca dessa comunhão, nós desejamos essa comunhão, nós desejamos criar um ambiente seguro, onde as pessoas possam falar sobre a sua vida, onde as pessoas possam compartilhar a vida, compartilhar alegrias, compartilhar tristezas, saber que tem com quem contar na hora da dor, na hora da angústia. Gente, o quão importante é ter vida de igreja de verdade. Nós não estamos aqui nesse prédio para bater um cartão, para visitar, para receber uma palavra motivacional, para a gente ter uma semana abençoada, para a gente vir aqui, tomar uma bênção aqui e sair daqui abençoado. Não. Não é assim que nós vamos construir, porque lendo a palavra de Deus não é isso que nós enxergamos. Nós vamos permanecer em busca da comunhão. Nós vamos permanecer. E gente, nós estamos falando aqui, né, de Atos 2, onde 3.000 pessoas converteram. Não tem como ser algo automático. Essas pessoas tiveram que ter ali o seu dia a dia de comunhão. Elas tiveram que ter relacionamento ali de casa em casa. Por quê? Porque para ser comunhão de verdade não é um dia. Não são 2 dias. Vai tempo, requer dedicação, requer trabalho. Para desenvolver um relacionamento, pensa na sua esposa, no seu marido, se você já é casado. Esses dias eu comemorei 17 anos de namoro com a Thaís. Gente, 17 anos é uma vida juntos. Mas sabe que eu estava olhando para ela, a gente saiu jantar, assim, foi um momento super gostoso, assim, tal. E eu estava apaixonado por ela. De verdade. Sabe, olhando nos olhos dela. Eu falo para ela que ela tem uns olhinhos brilhantes. Todo mundo vê que ela é uma graça, né? Mas olhando para ela assim, eu falava, cara, eu sou apaixonado por ela. Por quê? Porque todo dia nós cultivamos a nossa relação. E vai ter problema. E vai ter briga. E nós tivemos uma briga feia 4 dias antes desse dia. Só que nós sentamos, conversamos, olhamos um no olho do outro. E aí nós chegamos à conclusão que o que nós temos entre nós é muito maior do que as nossas divergências, do que os nossos problemas. Eu pedi perdão para ela pediu perdão para mim, a gente abriu o coração. Entende? Isso é relacionamento. E claro, obviamente ela é o meu maior relacionamento. Mas nós desejamos ter relacionamento com as pessoas. Nós desejamos ter relacionamento com as pessoas do nosso DNA. Não dá para falar que você é igreja com 500 pessoas, com 1000 pessoas. Não tem como. Não dá para você criar essa expectativa. Mas seja igreja com 5, com 10, com 15 pessoas. Olhe no olho, conheça, chame pelo nome. Faça com que essa pessoa sinta que você deseja relacionamento. Por quê? Porque a comunhão, perseverar na comunhão é igrejar. Perseverar na comunhão é igrejar. Terceira coisa que nós precisamos fazer, terceira coisa que nós precisamos perseverar. E o versículo continua, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Gente, esse momento também é um momento maravilhoso e ele está citando 2 coisas importantes que acontecem e que provavelmente estão acontecendo hoje aí com vocês, né? Porque hoje é um momento da gente partir o pão, de a gente dividir o nosso pão, da gente multiplicar com os nossos irmãos o nosso pão, e é o momento da gente partir o pão da ceia. Vamos falar sobre esses 2 momentos, sobre essas 2 coisas tão importantes que estão acontecendo aqui. Por quê? Porque esse partir o pão, ele significa que ninguém ao nosso redor tem falta de nada.
Quando nós nos reunimos agora aos domingos, nesse momento que você está fazendo isso agora, nós não nos importamos quem tem mais ou menos, quem é rico ou quem é pobre. Não vai faltar nada para ninguém, porque nós estamos cuidando uns dos outros. E claro, esse é um momento símbolo do que está acontecendo. Por quê? Porque alguém talvez esteja passando fome do seu lado e vai comer hoje e amanhã não tem o que comer. Você precisa cuidar dela amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Você pode servir ela como uma cesta, como uma oferta, pode chamar para perto para conversar, para saber o que está acontecendo, por que ela está naquela situação, mas nós precisamos discernir esse corpo na hora da comunhão, na hora do partir do pão, na hora da ceia, na hora de trocar vida através desse momento tão importante. Gente, nesse momento, nós vamos nos reunir daqui a pouquinho, vai acabar aqui, você vai fazer isso. Não tem rico, não tem pobre, não tem quem trouxe mais, não tem quem trouxe menos. Gente, nós vamos poder compartilhar da mesa. Vamos poder compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado. Porque, até como o Paulo Borges disse uma vez, né? Alguns têm uma riqueza num lado e uma pobreza no outro. Você vai trocar a sua riqueza pela pobreza do outro. Você vai trocar aquilo que Deus te deu por aquilo que falta no outro. E isso, claro, está exemplificado na mesa. Mas ela é para a vida. Porque às vezes alguém está precisando de um abraço que você tem. Às vezes alguém está precisando de um conselho que você tem. Às vezes alguém está precisando de alguma coisa que é riqueza em você e pobreza no outro. E na mesa, nessa comunhão, no conhecendo uns aos outros, nesse permanecer, nesse igrejar, você vai descobrir isso. Para que tendo isso, você possa fazer a ceia de verdade. Porque Paulo vai falar para você discernir o corpo, para você ter noção, entendimento do que está acontecendo ao seu redor. E ele vai falar, olha, tem uns caras morrendo do lado de vocês não estão vendo, porque não estão discernindo o corpo. Porque não estão tendo a noção da importância do que está acontecendo. Entende? Então esse é o momento da gente permanecer no partir do pão. No partir do pão, no compartilhar as nossas riquezas para suprir a pobreza do outro em qualquer área. E esse é um grande exemplo disso. É como nós devemos fazer, como nós devemos enxergar esse momento. É um momento maravilhoso. É um momento que nós desfrutamos da comunhão dos nossos irmãos. Nós temos prazer de estar junto uns com os outros. Nós precisamos entender e permanecer e perseverar no partir do pão. E esse partir do pão também aponta, como eu falei, né, já citei aqui um pouco, para a ceia. E quando nós fomos cear, quando nós fomos compartilhar o pão, Jesus falou, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, né, não tem parte comigo. Jesus disse que ele é o pão da vida. Então nós vamos pegar um pão agora e nós vamos fazer isso em memória dele. Ele disse assim, ó, façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Quando nós fazemos isso, desde o mais jovem até o mais velho, nós estamos com um coração dizendo, Maranata. Nós desejamos ansiosamente a sua presença real aqui. Nós desejamos estar juntos, nós desejamos compartilhar, comungar desse corpo. Nós desejamos estar contigo, Senhor, em família e contigo. Nós desejamos o Senhor, Maranata. É isso que nós fazemos. Caminhando para o final, pessoal, nós permanecemos também nas orações. Talvez esse seria o perseverar mais difícil, né? O perseverar mais difícil, mas os apóstolos são exemplares, né? Você vai ver várias vezes citando ali sobre oração e a importância da oração. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos um Pai que nos ouve. Existe um Pai nos ouvindo, existe alguém atento às nossas orações. Nós podemos fazer isso também intercedendo pelos nossos irmãos, pelo povo ao nosso redor, pelas pessoas que precisam de algo ao nosso redor. Nós podemos orar também para que o Senhor cumpra as suas promessas. Ele tem diversas promessas bíblicas, diversas instruções, profecias bíblicas ali relatadas de que Deus faria, de que algo aconteceria. Nós podemos orar por elas e pedir, Pai, faz o que o Senhor prometeu. E nós precisamos orar também, gente, por quê? Porque o propósito eterno de Deus é relacionamento conosco, e orar é ter relacionamento com o Pai. O Pai deseja relacionamento, o Pai ama relacionamento, Ele nos fez para isso. Isso é o motivo pelo qual nós estamos vivos.
E para finalizar, o que acontece quando nós igrejamos? Quando nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O que acontece quando a gente igreja? Já pensou que a gente igreja? O que acontece? Verso de número 43 em diante diz assim: E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Gente, quando a gente igrejar, isso vai acontecer. Quando a gente igrejar, a gente vai ter tudo em comum. Quando a gente igrejar, ninguém vai sentir falta de nada ao nosso redor. Quando a gente igrejar, os bens não vão ser mais preciosos, porque é precioso a comunhão que eu tenho com o meu irmão e o desejo que nós temos de reinar com Cristo quando Cristo voltar. Igrejar, gente, é a gente ter as nossas refeições com alegria e singeleza de coração, simplicidade. Igrejar é quando nós temos a simpatia das pessoas ao nosso redor e quando o Senhor acrescenta a cada dia aqueles que vão ser salvos. Eu quero orar por você, quero orar para que a gente possa aprender a igrejar. Permanecer a igrejar, permanecer na comunhão, permanecer na doutrina dos apóstolos, permanecer no partir do pão, permanecer nas orações. E igrejar, a gente vai ver isso acontecer, não somente em Bragança Paulista, mas em todo lugar que as pessoas decidirem igrejar. Amém? Pai, nós oramos e entregamos esse momento ao Senhor, Pai. É um momento especial porque nós cremos que esta palavra vai ser vida nas nossas vidas, Pai. Nós desejamos, Senhor, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Nós desejamos igrejar como o Senhor deseja, Pai. Como o Senhor sonhou a igreja, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter o coração voltado a Ti, Senhor, a Tua vontade, ao Teu querer, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. Nos dá a graça de viver esta palavra na nossa comunidade, com as pessoas ao nosso redor, Pai. Nos faz igrejar, em nome de Jesus. Amém. E agora chegou a hora de você viver isso na prática, de verdade, você fazer isso onde você está, na sua casa, com a sua família, com as pessoas que estão reunidas com você. Nós vamos cear agora, eu vou abençoar vocês e a gente parte para a prática dessa palavra, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e suave consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Estamos reunidos nessas casas hoje. Vamos terminar dizendo Mateus 28:18. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Maranata.